bem-vindos mais uma vez ao canal mais amoroso, mais político e mais religioso do YouTube. Hoje, em meio ao caos, temos motivos também para comemorar, que nem tudo é tristeza, né? O nosso canal hoje chegou à marca de 100 inscritos. Você talvez possa achar pouco. No entanto, o YouTube é uma plataforma muito difícil de se crescer, ainda mais de forma orgânica e correta, como é feita aqui nesse canal. Pois bem, como havia prometido, quando nós chegássemos à marca de 100 inscritos, nós estaremos realizando um sorteio. Sorteio esse que será realizado no próximo vídeo. E desde já, gostaria de agradecer a cada um de vocês que tem dado aquela força, aquele apoio e aquele moral. No entanto, você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. Bom, no vídeo de hoje, sem mais delongas, dar uma volta pela história. Eu costumo dizer que a melhor forma de compreender o presente é olhando para o passado. Quando nós olhamos para o passado, nós temos dimensões de muitas das coisas do que estão acontecendo no momento presente. E hoje, como eu já adiantei, nós iremos dar um passeio pela história e pelas grandes civilizações. E vocês vão perceber que todas as civilizações do passado, elas tiveram que adquirir um grande poder, uma grande força, para que pudessem manter o seu poder. Chegar ao poder não é uma tarefa fácil, mas se manter ao poder é uma tarefa mais difícil ainda. Por isso, ao longo da história, civilizações, governos, imperadores, reis, sempre buscaram estratégias de manutenção de poder. Bom, começando pelos egípcios, que até hoje intrigam a humanidade. Civilização que datada de 4.500 a 5.000 anos atrás praticamente. Eles fizeram construções grandiosas, como as pirâmides, as esfinges, entre outras. Meios científicos adotados para a época que até hoje intrigam a ciência moderna, como as formas de embalsamamento, entre outras coisas. No entanto, nem tudo dura para sempre. Os reinos, ou o reino dos faraós, não seria um reino sempre eterno. E ele teve um fim. E quando os faraós caem no poder, nós poderíamos citar um pouquinho aqui a Síria. Mas vamos passar direto para o Império Babilônico. Assim como o seu antecessor, o Egito, a Babilônia também ela conseguiu se fortificar devido ao rio. Assim como os egípcios tiveram o rio Nilo para que pudessem se expandir, a Babilônia teve a oportunidade de usufruir pela oportunidade de ter o rio Eufrates cortando 42 quilômetros do seu território. Tudo bem? Então é importante entender, em uma época em que não havia tantas tecnologias e uma terra tão seca como é a região do Oriente, seria necessário água para que qualquer civilização viesse a se desenvolver. Então, diante de tão bela riqueza concedida pelo rio Eufrates, o Império de Nabucodonosor conseguiu se consolidar, fazendo proezas gigantescas, como as grandes muralhas, que segundo estudos arqueológicos chegavam a cerca de 120 metros de altura em alguns lugares e tinha espessura de cerca de 25 a 30 metros. No entanto, o reinado de Nabucodonosor também não seria um reino sempre eterno. Depois de ser derrotado no passado e poder se recuperar, e com a união do Império Medo-Persa, eles conseguiram voltar a adentrar os portões e as muralhas de Babilônia por dentro do rio Eufrates, sendo que numa manhã seguinte, Ciro e Dário já haviam conquistado o reino da Babilônia. E os Medo-Persas conseguiram ter o poder do mundo sobre as mãos durante muito tempo também, e conseguiram crescer em uma velocidade significativa e também deixar proezas e histórias marcadas para a humanidade. No entanto, o reino de Ciro e de Dário também não seria um reino sempre eterno. Não demorou muito, apareceu um personagem muito famoso e conhecido de todos, Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, como o guerreiro que nunca perdeu uma guerra, ele comandou o que seria a destruição do Império Medo-Persa, dando assim agora a bola da vez para o Império Grego. E a Grécia cresce como uma grande potência mundial. No entanto, o seu líder, Alexandre, ele ficou frustrado, né? Como um bom guerreiro, a única coisa que ele poderia fazer era matar pessoas, ganhar guerras e destruir nações. Só que aos 33 anos, Alexandre chegou ao topo. E entediado por não ter mais a quem matar ou não ter quem a destruir, ele acabou entrando
para um grupo de depressivos, para o grupo dos depressivos, né? E começou a beber muito, a desistir da vida e acabou morrendo precocemente. E após a morte de Alexandre, os seus 4 generais o sucederam. No entanto, todos nós sabemos que reinos fragmentados se enfraquecem. E não demorou muito para que o Império dos Césares tomasse o poder. E então nasce o Império Romano, que perdurou por muito tempo, talvez um período aí de 1200 anos. Desde 538 a.C. até desde 538 depois de Cristo até 1798. No entanto, o Império Romano também ele se enfraquece. E esse enfraquecimento do Império Romano ele trouxe consequências, assim como havia trazido consequências para o enfraquecimento do Império Grego. Então o Império Romano, depois de muito tempo no poder, ele também cai. E dá-se início ali hoje o que a gente tem como Europa civilizada. As nações bárbaras se dividem e nós temos ali as nações hoje que constituem os maiores países da Europa e os mais poderosos. E não passou muito tempo, já começou a época do expansionismo. E durante todo esse processo de expansionismo, começaram a descoberta do Novo Mundo. E então começou uma briga desenfreada, né, para ser hoje a potência entre Portugal e Espanha. Não durou muito tempo para que a Espanha tomasse conta e tornasse a maior potência bélica do mundo e, consequentemente, por ter maior poder bélico, assombrava o mundo e todo mundo tinha medo dela. E por cerca de pouco mais de um século, né, a Espanha ela conseguiu manter o seu posto. Não demorou muito tempo para que a Inglaterra tomasse esse posto e a Inglaterra se consolidasse como a potência mundial e até hoje é um berço de cultura gigantesco e um respeito muito grande por todos em todas as partes do mundo. No entanto, em meio a tudo isso, já no Novo Mundo, descoberto por Cristóvão Colombo, uma pequena civilização, já iniciada ali em cerca de 1776, com a construção das 13 colônias, crescia e desenvolvia. Fundada pelos cristãos que vieram, boa parte deles da Europa, fugindo da lei da Santa Inquisição, e fundava-se ali os Estados Unidos da América. E dando um passo um pouco mais avantajado, chegamos ao século XX. E ali no século XX, onde todos imaginavam que seria um século perfeito, de avanço, tecnologias, e já em 1915 temos um desastre terrível, que foi a Primeira Guerra Mundial. Para aqueles que achavam que foi pouco, não demorou muito, entre 1939 e 1945, acontece a Segunda Guerra Mundial. Só que no pós-Segunda Guerra Mundial, alguns fatos interessantes aconteceram, porque todos ficaram no chão, e apenas os Estados Unidos e a União Soviética conseguiram se levantar de forma mais rápida. E os Estados Unidos começou aquela briga com a União Soviética para quem seria agora a maior potência do mundo, para quem tomaria o posto anterior que pertencia à Inglaterra. Dentro desses aspectos, não deu muito tempo para que os Estados Unidos despontassem na frente. Todos vocês conhecem a corrida espacial que teve, a briga para que o homem chegasse à Lua, e os Estados Unidos conseguiu mandar o homem para a Lua, e a Rússia conseguiu mandar o homem para a Lua. E não demorou muito tempo para que os Estados Unidos despontassem e pegasse a ponta do mundo, né? Desempenhasse, surgisse como um novo império, como o país detentor do maior poder bélico do mundo. E tudo isso foi graças a derrotarem a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, mesmo a União Soviética tendo pego boa parte das tecnologias, os Estados Unidos também conseguiu pegar boa parte delas ali, e por uma questão financeira, os Estados Unidos conseguiu desenvolver-se e tomar a ponta nesse aspecto, né? Tornar-se a maior potência do mundo, não só em poder bélico, mas também em poder financeiro. Não demorou muito para que em 1992, a então URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, viessem a se separar. E a maior parte das tecnologias do poder e da economia ficaram com o lado russo. E começou então a fazer com que tudo isso viesse a despontar. Então nós estamos aqui praticamente em 5.000 anos de história e o poder alternando entre mãos
de reis, de monarcas, de poderosos, mas nenhum desses reinos foi um reino sempiterno. Diante de atual circunstância, desponta-se hoje uma nova potência, o Império Chinês, que é tão velho ou tão antigo quanto os egípcios. Mas, no entanto, ao longo de 5.000 anos de cultura e de história, eles não conseguiram deixar o seu nome na história como uma grande potência mundial. Viram os seus concorrentes, os seus vizinhos crescerem e eles ficarem estagnados. No entanto, a partir de 1949, no pós-Segunda Guerra Mundial, levantou-se um grande imperador dentro da China, chamado Mao Tse-tung, que deu início ao que chama Revolução Chinesa. E essa Revolução Chinesa, como todos sabem, foi responsável por a morte de cerca de mais de 100 milhões de pessoas. Muita gente, né? Então, dentro desse aspecto, olha só o que acontece. As práticas comunistas socialistas da época eram muito conhecidas e estavam na moda. E elas tentaram ser implantadas por Mao Tse-tung dentro da China, mas não tiveram sucesso. A colheita de tudo isso foi fracasso, mortes, fomes, doenças, decepção. No entanto, em 1976, com a morte de Mao Tse-tung, aparece o primeiro Ping, né? Que não era o Xi Jinping, mas era o outro Ping. E então esse governador ele teve uma ideia, digamos que brilhante, né? Aderir ao que chamamos de capitalismo de mercado. A China continuaria com seu viés socialista, no entanto, ela necessitava aderir ao capitalismo para que viesse a crescer. E desde então, a China conseguiu crescer de forma gigantesca e assombrosa. Pelo simples fato, exemplificando de forma bem simples, por exemplo, no Brasil nós temos 40 partidos, nos Estados Unidos nós temos 2, na China a gente tem apenas 1. Então, onde você tem apenas um partido, é lógico que aquilo é ditadura, não tem nenhuma sombra de dúvida disso. Então, se você tem uma ditadura socialista e você adere ao capitalismo de mercado, a facilidade em crescer torna-se mais simples, porque ninguém vai votar contra seus projetos. Então, todo o projeto chinês não tem ninguém para dizer, eu vou votar contra. Não, o que eles idealizam, eles correm atrás e cumprem suas metas, porque não tem ninguém para atrapalhar ou com ideia diferente. Porque o Mao Tse-tung assim encarregou de matar todos aqueles que eram contrários a essa ideia. Então, com essa ideia de capitalismo de mercado, o capitalismo de Estado, a China conseguiu tornar-se a segunda maior potência do mundo. E essa briga ela tem se alavancado a cada nova década. A China conseguiu se armar belicamente e você pode achar pouco, mas todos os anos a China chega a colocar cerca de 10 novos navios de guerra na sua frota. Quando você estudar e ver quanto cada um desses navios vale, você fica assombrado. É muito dinheiro. A China fez com que a sua população, que é gigantesca, de mais de 1 milhão de habitantes, servisse de mão de obra para o mundo. Ou seja, muita gente trabalhando por um valor insignificante faz com que a mão de obra fique barata. Se a mão de obra ficar barata, consequentemente, os produtos também ficam baratos. E se eu faço uma perda de qualidade, ou seja, se eu produzo produtos com menos qualidade, com mão de obra barata, mais barato ainda esses produtos vão ficar. E você deve ter algum produto ou vários produtos na sua casa com a etiquetazinha Made in China. Então, diante do atual cenário, nós estamos tendo uma briga para ver quem será a maior potência do mundo. No vídeo anterior, de forma profética, naquilo que nós cremos, eu tratei disso para vocês. No entanto, nós costumamos dizer que nós não nascemos, eu já vi muita gente dizendo o seguinte, eu não nasci com um dom para matemática. Você acha que os asiáticos, os coreanos, os japoneses nasceram com um dom para matemática? Não, tudo é estudo. Eu não nasci com um dom para história, para ciência. Gente, nós não nascemos com predisposições para nada. Na verdade, tudo é construído na base de estudo e de esforço. Então, esforce, estude para compreender melhor a história desse mundo e para nós entendermos melhor os próximos passos que estão por vir. Até a próxima. Aquele abraço do Cleitinho.